Fala, champs! Tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula de revisão de bioquímica. Nessa aula vamos estudar a bioquímica dos lipídios. Vamos lá, champs! Então, primeira coisa que você precisa saber é a função dos lipídios. Os lipídios, eles funcionam basicamente como reserva de energia, têm função estrutural, funcionam também como isolante térmico, são precursores de hormônios e também são precursores de algumas vitaminas. Tá bom, champs? Então veja, vamos conhecer aqui alguns tipos de lipídios. Primeiro, temos aqui os glicerídeos. Todo glicerídeo, champs, ele é formado por uma molécula de ácido graxo e um álcool chamado de glicerol. Tá? Então, para ser um glicerídeo, o álcool tem que ser o glicerol. Olha aqui o álcool, ó. Temos aqui a molécula de álcool, o glicerol, que está ligada, nesse exemplo daqui, a 3 moléculas de ácidos graxos. Um ácido graxo, 2 ácidos graxos e 3 ácidos graxos. Tá? Esse daqui, champs, inclusive, é um glicerídeo bem famoso, né? Você deve conhecer, que é o triglicerídeo. Tá? Triglicerídeo porque ele tem 3 ácidos graxos. Esses glicerídeos, eles têm a função de reserva de energia. Então, por exemplo, quando a gente fala de glicerídeos que estão presentes nos animais, a gente está falando dos glicerídeos chamados de gordura. Se a gente estiver falando dos glicerídeos encontrados nas plantas, então a gente está falando dos óleos, que são os lipídios de reserva das plantas. Bom, você sabe a diferença entre um ácido graxo saturado e um ácido graxo insaturado, né? Uma gordura saturada ou uma gordura insaturada, né? Que é melhor a gente chamar de óleo, que é insaturado, é o seguinte. Na química você aprende que saturação é em relação às ligações entre carbonos que você tem nessa molécula, né? Por exemplo, aqui nessa imagem você está vendo que a cadeia ela é linear. Isso daqui está indicando que eu tenho carbonos realizando ligações, ó, simples, né? Então, vou complementar aqui, ó. Essa molécula continua para cá, né? Não vou fazer tudo, mas aí você tem, ó, os carbonos fazendo ligações simples entre si, tá? Então aqui eu tenho uma cadeia que é saturada, um ácido graxo saturado. Então eu posso dizer que essa gordura daqui é a gordura saturada, tá? Enquanto que nessa molécula daqui, observe, ó, essas duas são lineares. Então aqui eu tenho ligações que são saturadas. Já aqui, ó, observe que eu tenho uma ligação dupla. Isso já muda a forma, né, espacial dessa molécula. Aí eu vou ter aqui, ó, carbono, e aí quando chega aqui nessa insaturação, ó, vou ter essa curvinha daqui, uma ligação dupla. Pronto, vou fazer somente isso. Novamente a molécula continua, né? Não vou desenhar tudo. Então olha o que está acontecendo aqui, ó. Nessa cadeia carbônica, né, nesse ácido graxo, você vai ter a presença de uma ligação dupla. E aí você aprende que quando você tem ligação dupla nessa cadeia, ela é chamada de insaturada. Pode ser cadeia dupla, né? Pode ser cadeia, ó, pode ser ligação dupla, pode ser ligação tripla também, né? Tá aqui, ó, a insaturação. Tá? Então essa aqui é uma gordura, ou melhor, um óleo que é insaturado. Tá? Esse pequeno detalhe aqui, né, essa besteirinha na cadeia, faz com que a forma, né, desses dois componentes sejam diferentes no ambiente. Por exemplo, a gordura em temperatura ambiente, ela tem um aspecto sólido, né? Então, por exemplo, imagina a gordura formada por ácidos graxos saturados, cadeia linear, né? Então vai estar tudo aqui, ó, bem compactadazinha, já que as cadeias elas são lineares, tem um aspecto mais sólido. Já aqui no caso do óleo, né, que é insaturado, o óleo ele é mais líquido, né? Por que isso acontece? Porque graças a essa insaturação existe essa curva aqui na cadeia de ácido graxo. Então eles acabam ficando mais afastados. E por estarem mais afastados, ele apresenta esse aspecto mais líquido. Beleza, champs? O próximo lipídio
é o fosfolipídio. Bom, o fosfolipídio, ele é um tipo especial de glicerídeo, tá? Ele vai apresentar ácido graxo, glicerol e, além disso, ele vai apresentar fosfato, tá? Então, é a diferença desse tipo de lipídio aqui para o anterior, tá? Alguns livros separam, né? Glicerídeo de um lado, fosfolipídio do outro. Já outros livros, eles vão colocar fosfolipídios dentro da classificação de glicerídeo, dizendo que fosfolipídio é um tipo especial de glicerídeo, tá bom? E onde é que a gente encontra esse tipo de fosfolipídio? Olha aqui, ó, na estrutura das nossas membranas. Então, por exemplo, champs, olha aqui. Você tem na nossa membrana, né, a bicamada fosfolipídica, tá? E olha essa organização aqui, né? Por que os lipídios na membrana plasmática são organizados dessa forma? Vamos vir para cá, ó. Porque a cabeça do fosfolipídio, né, essa regiãozinha que tem aqui, ó, essa região, ela é polar. Enquanto que essa parte aqui de baixo do fosfolipídio, a cauda dele, né, é chamada de apolar. Então, quando a gente tem na mesma molécula uma parte polar e uma parte apolar, eu digo que essa molécula, ela é... Eu digo que essa molécula, ela é anfipática ou anfifílica. Uma parte polar e uma parte apolar na mesma molécula, tá bom? Graças a essa propriedade que as nossas membranas plasmáticas, elas são organizadas dessa forma, ó. A cabeça, ela é virada para onde tem água. Então, você vai ter água fora da célula e você vai ter água dentro da célula, tá? Porque a molécula de água, ela está interagindo, ó, com essa região polar. Essa região, ela é hidrofílica. Enquanto que a cauda, por ser apolar, ela é uma região chamada de região hidrofóbica. O próximo tipo de lipídio são as ceras. As ceras, elas têm o papel de revestimento e proteção na superfície dos seres vivos. Então, você vai encontrar cera em plantas, você vai encontrar cera nos animais, tá? No caso aqui da gente, ó, nós temos cera no nosso ouvido, porque essa cera, ela tem a função de proteger o nosso canal auditivo, né? Ela vai proteger a proliferação de micro-organismos aqui nesse local. No caso de plantas, as ceras, elas são encontradas, por exemplo, na superfície foliar. E a presença dessas ceras nas plantas serve exatamente para evitar a perda excessiva de água, para evitar a desidratação de plantas. O próximo lipídio são os carotenoides. Esse grupo, ele é formado por pigmentos de cor vermelha, laranja ou amarela. Esses pigmentos, eles vão ajudar no processo de fotossíntese, tá? E esses pigmentos também, ó, vamos pegar esse pigmento daqui, o mais famoso, o beta-caroteno, ele é uma fonte essencial de vitamina A. Porque quando você come essa molécula do beta-caroteno, ó, ela é quebrada no meio, e quando ela é quebrada no meio, ela vai se dividir em duas moléculas de retinol. E retinol, vamos conhecer na próxima aula, que retinol é a mesma coisa que vitamina A. E apresenta uma boa função nos olhos, né? Ela permite o bom funcionamento dos nossos olhos. O próximo tipo de lipídio são os esteroides. Os esteroides, eles podem servir como hormônio, como componente da nossa bile e também faz parte da estrutura das nossas membranas. O colesterol mais famoso é o colesterol, né? Essa molécula que vocês estão vendo aqui, ó. O colesterol, ele é a base para formar outros componentes. Por exemplo, ele vai servir para formar a progesterona, a testosterona, o estrógeno, tá? Que são hormônios aí sexuais, tá? Você vai ter ele como precursor aqui, ó, da vitamina D, outros hormônios aqui, ó, como cortisol, aldosterona. Então, esse grupo, ele é extremamente importante. O colesterol, ele é importante para permitir o bom funcionamento do nosso corpo, tá? O problema é que o excesso de colesterol que vai trazer prejuízos para o nosso corpo, para o nosso metabolismo, tá? Então você não pode associar um problema que o colesterol em excesso tem e dizer que o colesterol faz mal. Não, o
Colesterol não faz mal. O colesterol tem funções importantíssimas no nosso corpo. Agora, o excesso de colesterol, né, a grande quantidade de colesterol, é isso que vai causar problemas, tá? E aí, champs, você já deve ter ouvido falar, né, do HDL e do LDL, tá? Nesse momento você deve estar falando para sua própria cabeça, colesterol bom ou colesterol ruim? Cuidado com isso, tá? HDL e LDL não são colesteróis. HDL e LDL são transportadores de colesterol, tá? Então é uma lipoproteína de alta densidade, essa daqui, ó, lipoproteína de alta densidade, e aqui lipoproteína de baixa densidade, tá? E esses dois transportam colesterol. O LDL, né, por exemplo, ele vai transportar colesterol para as células. Então, digamos que o teu fígado está produzindo colesterol. O LDL vai pegar esse colesterol aqui do teu fígado e vai levar, tá, até as tuas células, através dos vasos sanguíneos. Se você comer colesterol, quando você come aí o colesterol, você vai estar fazendo com que o LDL, né, transporte até as tuas células, tá? Então, por isso que o LDL, ele é considerado um colesterol ruim, né, entre aspas, é mau colesterol. Por quê? Porque ele está aumentando a concentração de lipídios no teu sangue, tá? Ele está aumentando o transporte de colesterol no teu sangue, beleza? Por isso que ele é considerado ruim. Já o HDL, ele é considerado colesterol bom, porque o que ele faz? Ele faz o contrário. Ele vai pegar aquele colesterol em excesso que está no teu corpo, né? Ele vai pegar aqueles lipídios que estão em excesso no teu corpo e vão levar dos vasos até o fígado. Então, o HDL, ele vai diminuir a concentração de lipídios aí no teu sangue. Ele vai diminuir a concentração de colesterol no teu sangue. Por isso que ele é chamado de bom, tá? Então, quando isso daqui está funcionando em equilíbrio, beleza, não tem problema nenhum, tá? Só que quando você aumenta o consumo, né? Quando você aumenta o consumo de alimentos gordurosos, de alimentos que apresentam colesterol, você está aumentando a concentração também de LDL. Mas pelo fato de você aumentar a quantidade de colesterol que você bota para dentro, você não aumenta também a concentração de HDL. Então esse que é o problema. Quando você come demais, você só aumenta o LDL e não aumenta o HDL. Tá? E a quantidade de HDL que você tem não dá conta do excesso de colesterol que está nos teus vasos sanguíneos. E aí quando o complexo LDL mais colesterol passa muito tempo em circulação, acontece um tipo de oxidação e esse complexo acaba se depositando na parede dos vasos sanguíneos, tá? Ficam se acumulando aí nos vasos sanguíneos, formando o que a gente chama de placas de ateroma. Tá? E esse acúmulo de gordura, né, na parede dos teus vasos sanguíneos, esse ateroma, podem trazer algumas consequências, tá? Como, por exemplo, a aterosclerose e também pode causar a arteriosclerose, tá? Então, fica ligado nisso daí, tá? O excesso de colesterol que pode causar o depósito nas tuas paredes e é quando ocorre esse depósito que vai causar os prejuízos, né? Então, observa que vai tendo a obstrução aqui, né? Vai diminuindo o diâmetro, e quando ocorre a obstrução total, aí sim vai prejudicar o que vem depois daqui, né? O sangue vai vir para cá, ó, ele não consegue passar, não consegue levar nutrientes, não consegue levar gás oxigênio, e aí pode acontecer prejuízos, como por exemplo, pode acontecer AVC, pode acontecer um infarto, né? O que é um infarto? É quando essa obstrução aqui acontece numa artériazinha do teu coração chamada de coronária. Tá? Aí quando a coronária ela é obstruída, a pessoa vai ter um infarto. Se essa obstrução acontecer no teu cérebro, né, pode ter um tipo de AVC. Nem todo AVC é causado por uma obstrução formada por excesso de colesterol, por excesso de gordura. Tá? Mas esse excesso de gordura pode causar o AVC. Beleza, champs? Até a próxima aula. Muito obrigado pela sua presença. Tchau, tchau.